Olá, eu sou Dudy Rios e estou aqui para te ajudar a construir um novo futuro. Aliás, a construir um futuro, né? Porque com certeza, como muitas pessoas, você tinha imaginado um futuro para a sua vida e hoje ele não é como você imaginava. Então a gente passa muito tempo da nossa vida achando que a gente está construindo o futuro e na realidade a gente não sai do presente. A gente está sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas fórmulas, os mesmos caminhos. A gente não tem as ferramentas para construir um futuro. Quer ver? Vamos pensar em você há um mês atrás, ou um ano atrás, ou mais tempo atrás. Você estava planejando seu futuro, né? Na sua rotina, no seu dia, nos seus relacionamentos. Você imaginava seu futuro, imaginava um futuro profissional, imaginava estar feliz, realizado, estava pensando em adquirir coisas, em abrir novas possibilidades. E agora? O que você imaginou se concretizou? Sim, não, talvez, um pouquinho. Não imagina do jeito que está o mundo. O quanto o seu futuro depende do estado do mundo lá fora. Você já parou para pensar isso? Se ele depender só do mundo lá fora, como é que fica o futuro? Então, eu estou aqui para te ensinar várias coisas que vão te ajudar muito para que você tenha realmente a real perspectiva do futuro e saiba como construir um futuro independente do que está acontecendo lá fora. A gente vai falar da noção de passado, presente e futuro, que a gente não tem isso muito claro, né? O quanto o passado influencia o futuro, o quanto o futuro influencia o presente, é uma coisa bem interligada. A gente vai falar também do que é necessário para construir um futuro. A gente vai falar sobre astrologia natal e dracônica. Por quê? Porque a gente tem que saber quem a gente é e qual é a nossa missão de vida para a gente construir um futuro. Porque não dá para construir um futuro sem uma certeza, sem um norte, sem saber que daqui um ano, 5, 10, é realmente aquilo que eu vou querer. Quantas vezes você construiu alguma coisa, chegou lá e pá, não era isso? Né? Porque não estava vibrando sua missão de vida, não era quem você é, tá bom? Então eu peço para que você me acompanhe nesse vídeo, que fique até o final, que escute ele, que pense, faça algumas anotações para que você realmente se reconheça, porque eu quero te ajudar a você construir o seu futuro. E o seu futuro só tem sentido se ele for coerente com a sua missão de vida. Missão de vida é um outro assunto importante, porque as pessoas acham que conhecem missão de vida, mas a gente tem que conhecer, reconhecer a própria missão de vida e ter ferramentas para vibrar ela 24 horas por dia, não é só saber missão de vida. E normalmente as pessoas acham que missão de vida são coisas externas. Ah, tem sucesso profissional, é ser um bom pai, uma boa mãe, ajudar o próximo, cuidar da natureza, mas isso não é missão de vida, isso é no mínimo uma obrigatoriedade do ser humano. Missão de vida tem a ver contigo. Mas o nosso assunto agora é futuro, né? E a gente vai falar um pouquinho de missão de vida, porque sem missão de vida a gente não cria um futuro, né? A gente tem que chegar lá na frente e dizer, não, é isso aí, isso é meu, certo? Vamos começar? Então, senta aí, presta atenção, pensa na tua história, faz as suas conexões, né? Se você tiver alguma dúvida, me manda alguma mensagem no Face, faz um comentário no YouTube, no Insta, onde você quiser. Tem todas as redes, tem Dudy Rios, você pode me achar e pode compartilhar o que você percebeu sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Então vamos começar com nossa noção de tempo, né? Então, o que acontece? A gente não para muito para pensar passado, presente e futuro. Ah, o passado passou, né? Só que no passado, o presente, que é agora, ele era o futuro, certo? E como é que o passado influencia o nosso futuro? Será que é o presente que influencia o futuro? Será que não importa o que aconteceu antes, importa o que aconteceu agora? Então, a gente pode perceber que o tempo, primeiro vamos falar sobre o tempo é algo que a gente também não tem clareza. Quer ver? Então, por exemplo, ó, a gente sabe que o dia tem 24 horas, certo? Porque você acorda lá, 6 e pouco da manhã o sol nasce, tem meio-dia o sol tá lá em cima, daí anoitece, daí tem a noite, certo? Aí você vai dormir, aí você acorda no outro dia e é o mesmo processo. Aí você tem um dia, daí você tem dois, aí você tem uma semana, né? Nós temos 7 dias na semana, aí nós temos 30 dias no mês, 365 dias uns quebradinhos lá no ano, e aí passa um ano, passa dois, certo? Certo. Isso foi uma convenção humana para a gente poder se organizar. Porque eu vou te fazer a primeira pergunta. Quem que garante que amanhã é outro dia não é o mesmo? Né? Por quê? Porque passou 24 horas, o relógio deu uma volta, e daí pronto, puf, o tempo ele andou, né?
Então, a gente tem uma ideia de tempo que é muito vinculada ao tempo cronológico, o tempo do relógio. Mas o tempo não passa assim. A gente tem uma forma de se organizar durante o dia, durante a semana, durante o mês, né? Porque eu preciso saber, eu tenho um compromisso lá no dia 10 de agosto, é tal dia. Se a gente não tivesse um calendário, a gente não saberia. Mas o tempo, ele passa de formas diferentes para cada pessoa e depende do assunto. Quer ver? O tempo emocional é diferente. A gente diz para uma criança, não, para de chorar, já passou, acabou. Aquela criança pode realmente parar de chorar e acabou, como aquela criança pode lembrar quando tiver 20 anos daquela situação. Porque o tempo interno é Kairos, não é Cronos, é o tempo emocional. E o tempo emocional, ele não anda junto com o relógio. A gente pode elaborar uma perda em 1 minuto, como pode demorar 10 anos. Então, tudo que nos acontece a nível emocional, tudo que nos afeta emocionalmente, permanece por um tempo indeterminado, até que a gente elabore. Então, tudo que a gente viveu até hoje nos constitui em quem a gente é, né? Você é uma pessoa, você é um adulto, você tem alguma profissão, você estuda, você tem uma família, você tem um hobby, porque você foi descobrindo essas coisas durante a vida. De forma boa ou não, se isso tem a ver com a sua missão de vida, ou se simplesmente foram coisas que foram aparecendo na sua frente, não é o momento para a gente ver isso. Mas quem você é hoje é fruto de toda a sua história, da sua família, da sua condição social, da sua educação, dos seus amigos, né? Da cultura. Uma coisa é você nascer no Brasil, outra coisa é você nascer na Arábia, outra coisa é você nascer na China. Depende, né? Então, quando você era lá pequenininho, você estava construindo o seu futuro que é você hoje, certo? É você hoje com o que você tem hoje. Hoje, você tem uma perspectiva de futuro. Você imagina que a vida é fácil, que a vida é difícil, você reconhece algumas capacidades, reconhece algumas limitações. E tudo isso que você construiu emocionalmente, pela experiência que você passou, é que projeta o futuro. Cada pessoa tem uma percepção de futuro. Isso depende da história dela. Então, não que o passado crie o futuro, mas o passado nos cria e nós criamos uma visão de futuro. Quando a gente consegue mudar essa visão de futuro, a gente consegue mudar o futuro. Então, vamos dizer assim, no momento em que a gente consegue trocar os óculos, que a gente olha para frente, a gente encontra um novo caminho, a gente encontra uma nova possibilidade. Então, o primeiro ponto dessa relação de passado, presente e futuro. O passado constrói a minha forma de enxergar o futuro. Né? Já se perguntou que algumas pessoas dizem, não, vai dar tudo certo, tudo bom, a gente vai conseguir, a gente vai superar. Tem outras pessoas que dizem, não, vai piorar, vai ficar ruim. Outras pessoas que dizem, não, vai ser sempre igual. Algumas dizem, não, sempre tem uma possibilidade. A nossa história determina a nossa visão. Tem coisas boas e coisas ruins na nossa história. Então, as coisas boas nos favorecem a ter boas visões. E as coisas ruins, não que sejam ruins, mas às vezes são formas que a gente tem de aprender a superar os obstáculos que impedem a gente ter um futuro melhor. Então, o nosso passado construiu a nossa forma de enxergar o futuro. Se você não muda a forma de enxergar o futuro, o seu futuro vai ser sempre igual. Tem mais uma outra coisa. A gente acha que o futuro depende do mundo lá fora. Depende de oportunidades, de acontecimentos, de não ter o vírus, né? Depende das outras pessoas. Não. O futuro depende apenas da gente. Por quê? Porque quando a gente sabe o que a gente quer, nada é empecilho. A gente não pode ser que a oportunidade não surja, pode ser que as pessoas não colaborem. A gente vai arrumar outras formas de ir em direção ao futuro que a gente enxerga. Então, quanto mais na dependência dos outros, do mundo lá fora, estiver o nosso futuro, mais incerto e com certeza ele não vai ser coerente com o que a gente é, mas com o que o mundo tem a nos oferecer. E se a gente esperar só pelo que o mundo tem para nos trazer, eu não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim, mas eu tenho uma certeza, isso não vai ser você, né? Porque você pode construir o seu futuro de que forma? Tendo consciência do que você é capaz, tendo consciência que você pode ir longe, superando esses medinhos, essas frustrações, essas inseguranças que te tiram a clareza de quem você é. É como se tivesse construído uma pessoa que está usando um óculos, e esse óculos está todo sujinho, né? E que a gente precisa tirar essas sujeirinhas, a gente precisa tirar o medo, precisa tirar a frustração. Para quê? Para que quando você limpar os seus óculos, não, meu futuro é aquele lá, certo? Então, vamos parar para pensar um pouquinho.
O quanto de sujeirinha tem nesses seus óculos, né? Sujeirinha de medo, de frustração, de sensação de incapacidade, de mágoa, de ressentimento, às vezes até de não reconhecer quem você é, às vezes de achar que a vida é só trabalhar, trabalhar, pagar boleto e tentar emagrecer, como eu digo, né? O quanto você está comprometido com o seu futuro, mas você, não aquilo que as pessoas esperam que você faça, né? Então, o primeiro ponto para construir um futuro melhor é saber quem vai construir esse futuro. Quem é essa pessoa ali que chegou nesse momento fruto de um passado, que tem algumas coisas para aprimorar, tem um pouquinho, né, de pozinho para tirar das suas lentes. Que pozinho é esse? Como é que a gente vai tirar? Porque o futuro está lá, é você que não está enxergando. Você está deixando na mão dos outros, na mão do mundo, e aí não é o seu futuro. Aí é apenas o que o mundo tem para te oferecer. Tá bom? Então vamos começar a organizar essa nossa bagunça, vamos limpar os nossos óculosinhos. Como é que a gente começa fazendo isso? Como é que a gente cria o futuro? Vamos falar de astrologia agora. E por que nós vamos falar de astrologia? Porque a astrologia é um estudo milenar, tem mais de 5.000 anos e é usado para autoconhecimento. Então eu digo assim, quem já fez mapa astral sabe. Quem não fez, deveria fazer para ter uma opinião muito boa sobre isso. Porque a astrologia é a leitura simbólica e o ser humano é um ser simbólico. A gente não é só um corpo, a gente não é só alto, é baixo, é magro, é bonito, é feio. A gente é sentimentos, a gente é pensamentos, a gente é sensações, a gente é um conjunto de coisas. Então nada melhor do que um símbolo para ler um conjunto de coisas. E a astrologia, ela foi estudada por muitas pessoas sensatas, sérias, muitos... Digo assim, quem estudou astrologia para dizer que astrologia era besteira, virou astrólogo. Porque não tem, gente. É muito fantástico e só tendo essa experiência para saber. O que a astrologia fala de criar o futuro? A gente fala da casa 11, né, do signo de Aquário, do planeta Urano, e por reflexo, porque a astrologia fala sempre de eixos, a gente fala do signo de Leão. Então, o Aquário, que é a casa 11, fala assim, o meu futuro é construído, como eu já falei, através da forma que eu enxergo a vida. Conforme eu enxergar uma vida boa, uma vida repleta de possibilidades, o meu futuro vai se construir dessa forma. Conforme eu enxergo minha vida cheia de obstáculos, de empecilhos, eu vou ter esse tipo de vida. O ser humano, ele cria a própria vida, ele cria o futuro a partir daquilo que ele é, né? Então, problemas sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir, mas como eu me posiciono perante elas, se eu encaro um problema, encaro uma dificuldade como uma ferramenta de eu me aprimorar, de eu conquistar mais coisas, é uma coisa. Agora, se eu encaro um problema ou obstáculo como um não, aí é outra coisa, certo? Então, quando eu falo da casa 11, eu falo das minhas perspectivas de futuro. E o futuro é algo para ser renovador, libertador, que amplia a nossa capacidade, que nos faz fazer parte de algo maior, né? A maior dor do ser humano não é saber quem ele é saber para que eu estou no mundo. Então, como é que nós criamos o futuro? De uma maneira visionária, de uma maneira aquariana. A gente pode simplesmente visualizar um futuro novo, a gente pode idealizar o nosso futuro, mas para que ele se concretize, eu tenho que me tornar essa pessoa que é capaz de ter esse tipo de vida, certo? E como é que funciona isso? Falei de eixos, né? Casa 11, casa 5 de Leão. A casa 11 ela é oposta à casa 5. A casa 5 é a casa natural de Leão, do signo de Leão, do planeta Sol, né? O Sol que é o centro do nosso sistema solar, o Sol que emana a energia para a gente se manter vivo, né? Então, o Sol que comanda os fluxos, os ritmos da natureza. Agora a gente vai ter o solstício de inverno, que é esse momento de renascimento, né? Ou assim como os equinócios, também esses pontos interessantes. O Sol sou eu, né? Olha que interessante. Casa 5 e casa 11. A minha perspectiva de futuro tem como raiz o eu. Então, quando é que eu me conheço? Como é que eu reconheço minha capacidade? Como é que eu reconheço minha missão de vida? Como é que eu queimo esses obstáculos, né? Com a energia do Sol, com a minha energia? Como é que eu derrubo esses empecilhos? Como é que eu amplio a minha criatividade? Quem sou eu? Do que eu sou capaz? Né? Como é que eu faço para superar aquilo que me limita, aquilo que me impede de ser eu? Quanto mais eu conseguir ser eu mesmo, quanto mais eu conseguir ser coerente com a minha missão de vida,
mais eu consigo criar um futuro. Porque é eu que estou emanando aquilo que vai acontecer, e não o mundo lá fora, e não os outros. Então, falando em termos de astrologia, o futuro é criado por mim e não pelos outros, não pelo ambiente, não pelos acontecimentos externos. As oportunidades são criadas por mim, os obstáculos são criados por mim. Aí tu vai dizer, imagina se eu vou criar obstáculo. A gente cria obstáculos por dois motivos. Primeiro, porque talvez a gente tenha medo. A gente cria obstáculo para aprender a superar medos e poder irradiar mais a nossa força. Às vezes a gente cria obstáculos para se tornar melhor do que é, mais capaz, né? Capaz de resolver qualquer situação, capaz de ampliar o nosso universo. Então, obstáculos, eles têm funções positivas. Aí vai se a gente consegue ultrapassá-los. Eles podem nos mostrar as nossas dificuldades e trabalhando o obstáculo a gente vence, a gente supera, ou eles nos tornam maiores do que a gente são. Ou eles nos param, dizem, ó, o medo é maior, a limitação, o muro que está na frente do brilho do seu sol, ele impede o seu brilho, certo? Então, eixos 5 e 11. Quanto mais forte o meu sol, quanto mais forte eu sou, quanto mais eu consigo irradiar, quanto menos obstáculos eu tenho, menos frustrações, menos medos, menos limitações, menos julgamentos, menos crenças negativas, eu estou menos respondendo às expectativas dos outros, mas eu brilho quem eu sou, e quando eu brilho quem eu sou, eu projeto isso para frente e crio um futuro. Entenderam? Que muitas vezes a gente cria um futuro baseado nos outros, baseado nos medos. Quantas vezes você imaginou seu futuro para evitar um sofrimento e não para ir em direção a uma felicidade, a uma realização? É isso que eu estou falando. Quando a gente cria um futuro para evitar um medo, lá na frente a gente cria um futuro que não é satisfatório, ou a gente acaba caindo em situações em que a gente não tem controle, e aí o futuro acontece e a gente pensa, meu Deus do céu, como aconteceu tudo isso? Certo? Então, para a gente se conhecer mais e a gente se fortalecer mais, a gente tem na astrologia duas ferramentas fantásticas, que é o mapa natal e o mapa dracônico. O mapa natal é o mapa do seu nascimento e o mapa dracônico é o mapa anterior ao seu nascimento. Por quê? Como anterior, né? A gente pega o mapa de nascimento e a gente anda para trás até achar o mapa dracônico. Mas por que isso? Porque o mapa do nascimento ele vai falar sobre a missão de vida e o mapa dracônico vai falar sobre a sua missão de alma. Quando vida e alma andam juntas, aí não tem tempo ruim, né? Aí a gente constrói uma vida, a gente vibra aquilo. Quando tiver alma e vida em sincronia, qualquer obstáculo na vida, a alma, ó, pega e diz, não, beleza, isso aqui é aprendizado, vou tirar pra cá. Isso aqui eu supero, me torno melhor. Com isso aqui eu vou conseguir vibrar mais quem eu sou. Encara qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dúvida como uma possibilidade. Porque quando a gente vibra a missão de alma, a missão de vida, não tem mais dúvidas, no sentido de será que está certo, será que está errado. A dúvida é, bom, o que eu vou fazer com isso para mim conseguir me tornar um ser humano maior e melhor, certo? Então vamos começar a falar do mapa natal. O mapa natal é aquele mapa que todo mundo já ouviu falar, que às vezes a gente procura lá na internet, né? Tipo, a mapa natal, meu ascendente é tal, meu sol é tal, minha lua é tal, né? Que tem a ver com a hora do seu nascimento. O mapa natal, ele me fala quem você é, né? Quem você é, quais são suas habilidades, quais são suas fragilidades, me mostra que expectativas você recebeu ao nascer, me mostra quais são as suas potencialidades, me mostra qual é a sua missão de vida, da onde é que você nasceu até onde você tem que ir, o que você vai se superar na sua vida para realmente cumprir um objetivo de vida. Isso tem a ver com você e não com o mundo lá fora, né? Então a missão de vida tem muito a ver com o que eu vou fazer, né, na minha vida para que qualquer tipo de obstáculo não seja um empecilho. Né? Eu vou enxergar os obstáculos como formas de eu me empoderar, de eu conseguir ter ferramentas de lidar com qualquer fraqueza que eu tenha, qualquer medo, qualquer limitação. Né? Então, esse processo de empoderamento é o processo da vida. A gente vai enfrentando situações, né, que nos colocam, às vezes, com sensações assim bastante ruins, a gente se frustra, a gente tem medo, se decepciona, se magoa, um monte de coisa, né? Que você já deve ter sentido. Mas para que isso? Qual é o sentido disso? Isso é para você se deparar com você mesmo, perceber, não, aqui não tá bom, aqui isso não é legal, aqui
eu tenho que perceber melhor como é que eu vou adaptar isso para mim, como é que eu vou encarar essa mágoa de uma forma que eu tenha um aprendizado para poder brilhar quem eu sou, para me fortalecer. Então, essas dificuldades que você passa não é castigo, não. São formas que a vida tem de te mostrar que ela acredita que você é muito melhor e maior do que isso, e ela diz, ó, tá vendo esse problema, tá vendo essa dor? Vai lá, passa por isso, que com certeza você vai se fortalecer. E não é isso que acontece? Quantos problemas você já passou e depois que terminou você viu que, bah, não, consegui, nossa, eu nem imaginava que eu consegui e você se fortaleceu. Então o mapa natal ele é isso, me fala do teu potencial, me fala das tuas inseguranças, das tuas oscilações emocionais, me fala de como você lida com os obstáculos, de como você pode superar os obstáculos, me fala de como é que é a sua energia, como é que é a sua força de vontade, me fala dos seus medos, me fala da sua vocação, me fala dos seus relacionamentos. Em cada área da vida, quais são as dificuldades, quais são as habilidades, como enfrentar. Isso é sua missão de vida. É um ambiente, são várias situações que você tem para enfrentar, para viver, e você vai superando isso, isso vai te fortalecendo, certo? E aí nós temos também o mapa dracônico. Né? O mapa dracônico já é um mapa que às vezes as pessoas não escutam muito falar sobre isso, que é um mapa que fala de antes do nascimento. Mas por que antes do nascimento? Porque quando a gente nasce, a gente tem que se adaptar. A gente nasceu, tem que se adaptar ao mundo. Primeiro tem que respirar ar, né? Até ali a gente respirava água. A gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a se deslocar, a gente tem que aprender a conviver com as outras pessoas, a gente tem que se inserir no mundo. A gente está constantemente tendo que se adaptar, né? A relacionamentos, a trabalho, a situações como uma pandemia, né? Alguma situação de saúde. Então a gente está sempre buscando formas de lidar com as situações lá fora, né? Só que quem é essa pessoa lá dentro? Você não é só isso, você é maior do que isso. E o mapa dracônico ele me diz quem é esse ser que está se adaptando, né? Quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Qual é o potencial dela? Qual é o potencial maior? Por que essa pessoa tem que estar se adaptando e por que ela enfrenta essas dificuldades na adaptação? Por que ela não consegue vibrar 100% a missão de alma? Quem ela é a todo momento? Por que em alguns lugares ela consegue, por que em alguns lugares ela não consegue, né? Por que todos os desafios do mapa natal eles estão a serviço do mapa dracônico? É como se fosse aprimoramentos da tua alma, né? As frustrações ou as vitórias que tu consegue, né? São sempre em função de algo maior, que é o que você é, o que você vibra, o que você emana. Então, se você souber quem é esse ser que está passando por essa situação, que é essa sua vida, que é sua rotina, que é seu dia a dia, que é essa constante necessidade de se adaptar ao mundo, às pessoas, às crises, você vai entender por que você está passando por isso, para que você está passando por isso. E você está passando por isso para conseguir ampliar mais ainda quem você é. É como eu digo assim, a vida é como se fosse um mestrado, né? Você entra para uma situação para você ser maior do que você já é e não é para você ser menor. Então a gente passa por experiências para realmente entrar em sincronia com a nossa missão de alma, que é aquela que vai nos sustentar, vai nos guiar durante a vida inteira. E quanto mais próximo essas duas missões estão, quanto mais a gente entende essa conexão, mais a gente caminha para um futuro assertivo. Aí sim, aí você está construindo o futuro, porque tem a alma por trás e tem a sua rotina de vida na frente, caminhando na mesma estrada. Então, qualquer problema, qualquer superação, qualquer empecilho, qualquer imprevisto, a alma encara isso como uma oportunidade de vibrar mais quem ela é. Né? Você já pensou em futuro como isso? Ou você pensava que futuro como arrumar um emprego melhor, aumentar a renda, colocar o filho no colégio, sei lá, fazer uma academia, fazer uma dieta? Você já pensou que o seu futuro ele tem um significado muito maior do que isso? E que tudo isso que você faz e você passa é importante, não é medíocre, não, é importante, mas está a serviço de algo que às vezes você não reconhece. Por isso que eu digo, a missão de vida é algo a ser reconhecido
e não criado, ele já existe, já é pré-existente ao seu nascimento, independente da crença que você tenha, se você tem espiritualidade, reencarnação, não, a sua missão de alma, ela pré-existe a sua missão de vida, e é ela que conduz. Por quê? Porque ao nascer, você já tem um objetivo, né? É por isso. Certo? Estou me fazendo entender? Vocês estão podendo pensar um pouquinho a ideia de futuro de uma forma diferente? Então, o que nós temos agora? Nós temos, assim, o seu futuro. Então, eu falei para vocês sobre todas essas coisas, porque, primeiro, eu gostaria que vocês compreendessem essa ideia de passado, presente e futuro. Hoje nós somos frutos do passado, o futuro é fruto de como a gente enxerga a vida. Assim como há um ano atrás você estava no presente e hoje seria o futuro. E aí você consegue perceber se você criou o seu futuro ou se você foi vítima do contexto, ou se você não projetou nada, simplesmente os acontecimentos foram e você não estava no comando. O que acontece quando a gente cria, ou quando acontece um futuro que a gente não criou, a gente olha para eles assim, bah, mas achei que era diferente, achei que era melhor, não é isso que eu queria, não é isso que eu tinha pensado, eu não estou bem. Quando a gente projeta o futuro a partir da nossa alma, da nossa essência, coerente com a nossa missão de vida, você pode ter 1000 planos e a maior parte não ter dado certo. Você diz assim, não, tudo bem, não deu certo, mas eu tô bem, eu não teria feito diferente. Não existe arrependimento, não existe culpa, não existe erro. Existe, tipo, eu tô no meu caminho, eu tô na minha trajetória. Daqui a pouco eu consigo um negócio legal, mas que bom, eu não estaria fazendo outra coisa. Não deu certo uma vez, não deu certo duas, não foi como eu imaginei, só que é o que eu quero. E nada vai me tirar disso. Isso não tem preço, isso não tem dinheiro que pague, isso não tem algo que seja mais importante do que isso. Você viver a sua vida independente do que acontecer na sua rotina, no mundo lá fora, você ter a certeza que você está no caminho certo, que você não faria diferente e que isso vai dar certo, porque não existe outra possibilidade. Isso é criar o futuro. É criar o futuro sem aquelas sujeirinhas nas nossas lentes, sem culpas, sem expectativas que não são nossas, sem medos, sem frustrações, né? É você realmente ser pleno, e aí entra lá a casa 5, né, que eu falei do sol, né? É você ser pleno e irradiar essa luz para frente, é você se enxergar lá na frente. Então, se você não tem medos, se você não tem frustrações, se você não tem nada que te limita, como é que teu futuro não vai ser realizador? Ou se você vai lá continuar com essas lentes sujinhas lá, você continua e você projeta o futuro desse jeito, você sempre vai encontrar frustração, ou no mínimo você vai olhar para sua vida e vai dizer, bah, mas sei lá, podia ser maior, podia ser melhor. Quando você diz que a sua vida podia ser maior e melhor, você não está dizendo que você queria ser uma pessoa mais importante. Ou você pode até achar isso, mas não é. Você está querendo dizer assim, eu quero que ela tenha um significado, eu quero que ela tenha um propósito, ela tem que servir para algo. E esse algo é você mesmo, não é para os outros. E as pessoas andam muito desconectadas de si mesmas, né? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa repensar um pouco de como construir o futuro. Para a gente construir o futuro, a gente tem que rever o passado, porque o passado nos constituiu em quem a gente é. A gente tem que rever a nossa história, compreender a nossa história, ler as entrelinhas, entender as mensagens. Não é só passar um olhar batido assim, não. A gente tem que entender a nossa história. Quando a gente entende a nossa história, a gente entende que óculos a gente está usando, né? Quando a gente entende que óculos a gente está usando, a gente pode trocar de óculos, a gente pode limpar os óculos, a gente pode escolher um óculos novo. E aí a gente escolhe um futuro novo. Então o futuro, ele está lá atrás. E ele está aqui, ele não está lá, né? E para fazer esse processo, nada melhor do que você compreender que tudo que acontece agora está envolvido num propósito maior, que é a sua missão de alma, é você mesmo, né? Quando você consegue fazer essa conexão, né, você consegue ter tranquilidade, realização, e plenitude é isso, gente. O que é plenitude, as pessoas dizem? Plenitude é tu estar bem, apesar de qualquer coisa que possa estar acontecendo. Você está bem, você sabe que tem um problema, você sabe que tem uma dificuldade, mas está tudo certo. Isso não é o norte da minha vida. O norte da minha vida sou eu, e eu sou mais importante, eu sou mais valioso, eu sou maior do que isso. Isso é apenas uma pulguinha na minha história, a gente diz, né? Então, criar o nosso futuro é bastante complexo, é fascinante,
nos tornarmos senhores da nossa vida, que é o que não acontece. A maior parte das pessoas, pelo menos que vem conversar comigo, que meus pacientes, meus clientes, eles acham que o futuro está na mão do mundo lá fora. E eu fico bem chateada, bem triste, porque eu vejo tantos potenciais, tantas pessoas incríveis que estão por aí sofrendo porque ainda não despertaram lá para sua casa 5, que é o seu sol, e esse sol não está conseguindo emanar lá para sua casa 11, que é o seu futuro. Essas pessoas ainda estão olhando de uma forma cheia de névoas, cheia de empecilhos, cheias de uma cortina de fumaça para o seu futuro. Tá bom? Se você quiser mais informações, se você quiser mais material sobre missão de vida, sobre astrologia, quer se conhecer, quer olhar para dentro, quer entender os pilares para construir uma missão de vida, vem lá nas minhas redes, nos meus canais, né? Tem no YouTube do de Rios, tem no Instagram, tem no Face e tem no Telegram, o canal Astro Curiosos, que eu coloco diariamente dicas para todo mundo ir nessa direção de construir seu futuro, de encontrar sua missão de vida. Gente, esse é o caminho, não tem outro, é esse, né? E o importante é ter clareza, informação correta, é você absorver a informação, verificar a sua história, trocar essas lentes que você está usando, porque você merece um futuro muito melhor, tá bom? Obrigada e um beijo.